Bem-vindo ao podcast Revolucionários, podcast dos loucos, rebeldes e criadores de caso. Hoje nós estamos aqui com um convidado que é um amigo meu de muito tempo, não sei aí, talvez uma década... 2005. Hã? 2005. 2005. Então já faz aí 17 anos, se a minha matemática não estiver falhando. E o Paulo, ele é formado pela Unesp em administração pública, fez high school nos Estados Unidos, um intercâmbio, que depois a gente vai convidar ele para contar um pouquinho mais a respeito dessa experiência que ele teve de fazer esse intercâmbio. Ele tem 42 anos, é casado com a Bruna e pai do Arthur, e ele é professor de inglês há mais de 2 décadas, 20 anos que ele é professor de inglês. Mas antes da gente começar essa conversa com o Paulo, a gente precisa fazer um quiz aqui, algumas perguntas para averiguar se ele está habilitado, né, a participar do podcast dos loucos, rebeldes e criadores de caso. Então a primeira pergunta é que o Paulo compartilhe com a gente uma loucura que ele já fez na vida. Ok, então, em primeiro lugar, bom, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, poder participar do seu podcast. Bom, começando falando de uma loucura que eu fiz na minha vida, né? Eu pensei aqui algumas coisas e a maior loucura que eu já fiz na minha vida foi ter me casado 2 vezes com a mesma pessoa. Boa. Acho que não tem nenhuma outra loucura que eu poderia colocar à frente dessa. E a Eu gente me faz casei em loucuras por 2011. amor, né? Então tá É tudo bem. loucura por amor, é. A gente casou em 2011, aí se divorciou em 2019, meio de 2019, aí depois de 5 meses, depois de divórcio assinado, tudo, a gente resolveu voltar. Aí a gente casou de novo. Foi uma grande loucura de amor mesmo, loucura por amor, não sei. Muito bom. E agora, uma vez que você foi rebelde na sua vida. Essa palavra rebelde nunca fez muito parte do meu vocabulário, porque eu, é, eu tenho como um valor a segurança. Um dos meus valores mais fortes é a segurança. Então, eu sempre fui meio medroso. Acho que é mais por isso. Eu sempre busquei fazer as coisas que eu achava que ia dar certo e não tinha muito aquela coisa de... Eu não era aquela criança que subia na árvore porque eu já pensava que talvez eu não ia conseguir descer, então eu já não subia. Mas o, uma coisa que uma vez que eu tentei ser rebelde foi quando devia ter uns 12 anos, aí eu briguei com meus pais, tudo, eu decidi fugir de casa. Eu vou fugir de casa. Fez a mochila. Peguei minha mochila, coloquei minhas coisas, meus brinquedos, sei lá, saí, eu fui a pé até a casa da minha tia, que morava, tipo, 10 minutos da minha casa. Eu vou fugir, fui para casa do meu primo. Cheguei lá, meu primo, fugi de casa, não aguento lá meus pais, fugi, aí deu 2 minutos, tocou o telefone minha tia, Paulo, tá aí, Paulo, sua mãe tá ligando, foi pra você voltar. Aí eu, cabeça de criança, eu pensei, como é que ele descobriu que eu vim para cá? E aí Interessante que acabou todo o meu você, plano de fugir de casa, foi a maior rebeldia minha. interessante que você até se preparou, levou brinquedo, né? Então uma criança realmente Levei minha preparada. mochila, né, minhas coisas. E por fim, uma vez que você criou caso. Isso daí, eu sou um cara de criar muito caso, porque quando alguma coisa está me incomodando, eu sempre falo. Eu já criei muitos casos. Em cinema, já criei muitos casos. Em Sempre o cinema? pessoal começa. É porque o pessoal começa a usar o celular durante o filme. Aí eu falo, desliga o celular. Manda o pessoal desligar, tem gente que não gosta. Mas o pior caso, um dos piores que eu criei caso foi no ônibus, que eu tava voltando. Eu tava, acho que, não sei se era de Araraquara, mas tava no ônibus, entrei no ônibus, um cara próximo de mim começou a ouvir música alta no celular, sem fone. E eu tava cansado. Eu tinha trabalhado a semana Era inteira. funk? Que música que era? Eu nem lembro, mas era uma música ruim também. Se fosse uma música boa, Se né? fosse uma Mas música para boa, né? mim, pro meu gosto. E aí eu falei, não acredito. Eu falei assim, ó,
Quem que tá... Com licença, pessoal, alguém tá vendo? De onde tá vendo essa música? O que que tá? Aí ninguém falou nada, desligaram. Aí começou de novo. Aí eu falei, de onde tá vindo? Ele falou assim, sou eu, um cara, perto assim. Eu falei assim, você pode, por favor, colocar um fone de ouvido? Aí ele falou assim, não. Nossa. Aí eu comecei a discutir com ele, a minha esposa do lado apertava a minha mão e falou assim, não, fica quieto, não fala nada. Aí comecei a discutir com ele no ônibus, falei assim, eu não trabalhei a semana inteira, eu tenho obrigação de ouvir essa porcaria dessa música que você tá ouvindo. Aí No a gente final ele desligou ou não? discutiu. Ele desligou. Então Ele deu falou assim para certo. mim, como você tá falando assim comigo, você não me conhece? Eu falei, você também não me conhece. Aí eu tenho esse princípio assim, ele também não sabe quem eu sou, então vai que você também me conhece. Ele falou assim, eu queria ver você falar comigo lá no bairro, não sei o quê. Eu falei assim, eu não estou no seu bairro, eu estou no ônibus e não sou obrigado a ouvir essa sua música. E um monte de gente aqui também não está afim de ouvir o que você está ouvindo. Sei que eu engrossei com ele, para ele também não achar que podia crescer, e aí ele parou, ainda bem. Aí eu pude descansar e viajar no ônibus. São duas coisas que me incomodam muito. O pessoal que ficou ouvindo vídeo, hoje é vídeo no celular, sem fone no ônibus e no cinema, né? O pessoal atende telefone. Tem gente que atende o telefone no meio do filme. E já passei por isso. Aí, meu Deus, pai do céu. Muito bom. Então você está habilitado. Vamos começar aí com a sua história, né? Que você fez o high school nos Estados Unidos. Então compartilhe com a gente como é que foi essa experiência, o que te levou a fazer o high school lá nos Estados Unidos. Foi uma das maiores bênçãos da minha vida, porque justamente por eu ter feito high school nos Estados Unidos, me ajudou a desenvolver minha fluência no inglês e que me permitiu ter a profissão que eu tenho hoje. Mas em nenhum momento, quando eu tinha 17 anos que eu pensei para os Estados Unidos, eu tinha pensado em aprender inglês. Em nenhum momento esse era o meu pensamento. Meu pensamento era jogar basquete profissional, era ser jogador profissional de basquete. Entrar na NBA. Eu não acreditava que eu ia jogar na NBA, mas eu tinha o sonho seguinte: eu disputei o Campeonato Paulista eu disputei o Campeonato Paulista de categoria cadete, eu acho. Eu tinha 16 anos. E aí eu pensei, eu vou para os Estados Unidos, jogo high school lá, com 17, aí ganho uma bolsa, jogo bem, ganho uma bolsa em alguma universidade para jogar, aí jogo mais 4 anos de basquete universitário, volto para o Brasil e tendo jogado 4 anos universitário nos Estados Unidos, eu consigo jogar profissional aqui em algum clube, né? Esse era o meu sonho quando eu tinha 17 anos. Aí quando eu fui para, aí eu convenci meus pais, falei, olha, eu queria muito ir para lá, já tinha amigos meus que estavam indo. É interessante que foi justamente na época do Plano Real, quando o Fernando Henrique Cardoso fez o Plano Real e de repente o real e o dólar ficou 1 para 1. Quem é da minha geração lembra dessa época, foi incrível, porque de repente, se eu tinha R$ 100, eu tinha US$ 100. E aí Quem dera. o que meu pai pagava para mim de escola particular, se transformasse isso em dólar, era mais caro ele me manter no Brasil que lá, porque lá a high school é pública, era gratuita. Então meu pai só teve que pagar o intercâmbio e lá eu morei com uma família americana, aí a gente chama de host family. Hoje em dia essa palavra já está mais conhecida no Brasil, host, né? Uhum. Você é o host aqui hoje, é o anfitrião. Lá era a host family, uma família americana me escolheu de um catálogo, eles olham o catálogo lá, e aí a família escolhe, e é um trabalho voluntário, é bonito. E aí eu fiquei morando quase 1 ano com essa família em Idaho. E o meu objetivo era jogar basquete para lá, né? E Então você por fez o fim último ano do high school? Você ficou um ano lá? foi. Eu era um senior, a gente chama. É interessante até falar, high school lá, o ensino médio nos Estados Unidos são 4 anos. Primeiro ano você é um freshman, depois você é um sophomore, depois você é um junior, depois senior. E aí eu fui o senior, aí participei desses bailes do prom, todos esses bailes que a gente vê nos filmes, foi um sonho, porque tudo que você vê nos filmes é tudo igual, né? Essas high schools tudo parecidas. E o basquete, por que que não deu certo? Não Quem contava que falou os que não deu certo? americanos eram muito bons de basquete?
Eu diria que foi por preconceito, mas porque assim, quando eu cheguei lá, o pessoal nunca, geralmente intercambista, não é atleta, né? Geralmente não é, ou é de futebol. Quando eu cheguei nos Estados Unidos foi engraçado, porque eu cheguei lá e eu nunca joguei futebol. E aí, no meu primeiro dia de aula, batem na porta da sala e falam assim: Paulo, tem a ligação para você. Eu falei: eu já falava inglês no nível intermediário, que eu comecei a estudar com 11 anos. Eu falei: acabei de chegar na escola, primeiro dia de aula, estão me ligando aqui, querem falar comigo, quem que é? Aí fui lá, é o técnico do time de futebol, de soccer. O cara que fala comigo, sou brasileiro, né? Aí o cara vem e fala assim para mim no telefone: você é brasileiro? Eu falei assim: sou. Então, você não quer jogar no nosso time de futebol? Eu falei: não, mas eu sou horrível de futebol. Não, mas você é brasileiro. Sou brasileiro. Você não joga nem na rua com seus amigos? Não, na rua com meus primos, assim, eu jogo. Então vem aqui, vem jogar no nosso time, faz um teste. Eu falei: tá, eu vou fazer esse teste. Na verdade, eu não queria, né? Porque eu nunca gostei de futebol. Eu falei assim: eu gosto de basquete, eu jogo basquete, eu não jogo futebol. Não, mas vem, não sei o que. Eu falei: tá bom, porque nos Estados Unidos é assim, você tem a temporada no início do ano, que é em agosto, no início do ano deles, aí é futebol, beisebol, são os esportes mais outdoors. E aí depois você tem uma outra temporada, que é a de basquete. Então não estava tendo basquete na época. Eu falei: bom, não vai ter basquete. De repente eu entro em forma, né? Vou estar correndo, não vai ser nada perdido. Fui fazer o teste. Aí cheguei lá com a minha mãe americana, me levou. Aí eu cheguei e falei assim: que sabe, né? Eu sou brasileiro, eu Tá no sempre assisti sangue. futebol, de repente está no sangue, de repente eu me descubro aqui que eu sou um Ronaldinho, alguma coisa. Aí esse monte de americano branquelo aqui, duro, de repente eu vou com um gingado, de repente eu tenho um gingado que eu não sabia. No Brasil não tinha, mas de repente aqui eu tenho. Aí o técnico falou assim para mim: o seguinte, high school nos Estados Unidos, o cara tem técnico, assistente técnico, é uma coisa quase profissional. Ele falou assim: a gente tem aqui o time A e o time B, tá bom? E aí você vai treinar e a gente vai ver como é que você fica. Eu falei: beleza. Aí eu fui, treinei, péssimo, né? Quer dizer, tipo, eu não sabia nem dar um chute direito na bola. Eu falei: não, eu sou brasileiro. Eu vou. Aí eu comecei a achar que de repente eu podia. Aí, eu ficava treinando, os caras ficavam olhando, anotando, vi os técnicos, eu ficava: nossa, olheiros, né? Parecia. Chegou no final do treino, o técnico veio: é o seguinte, a gente gostou muito de você, e a gente gostaria que você jogasse com a gente, e você jogaria aqui com a gente no time B. Time B, Lucas. Eu falei: time B? Eu sou brasileiro, jogar o time B? Eu falei: não vou jogar. Não, jogue com a gente, por favor. Joga. Não vou. Não, fica no nosso time. Olha, se você ficar no time B, você pode jogar a posição que você quiser. A gente põe você como atacante. Eu falei assim: não vou jogar no time B. Aí eu peguei, agradeci, fui embora. Nunca mais quis saber de futebol nos Estados Unidos. Falei assim: eu posso não ser bom, mas eu sou brasileiro. Se for para jogar, Tem não que vai jogar ser no para time ganhar, né? B. Vou jogar no time B, então aí acabou que eu não fui. Eu entrei no time que eles chamam de cross country, que era para corrida, que era corrida de corria 3 quilômetros, competia para entrar em forma. Aí entrou a temporada de basquete, eu participei da peneira de basquete. Tinha mais de 50 moleques lá competindo. E aí eu fiquei entre os 15. O técnico, um time de basquete tem 12. O técnico selecionou 14 dos 50 que estavam lá. Selecionou 14 para o time principal. E eu fiquei entre os 14. Aí a gente treinou durante uma semana. E aí, durante uma semana, a gente treinou, eu treinei com o time, e ele ia cortar 2, porque ia para fechar 12. Aí, no final, ele me cortou. E aí, foi a minha vida ali, parecia que tinha acabado. Acabou o propósito da minha existência. Eu posso morrer, não vou mais ser profissional, não consegui nem jogar nem high school nos Estados Unidos, imagina no Brasil, universitário, já acabou todo o meu sonho ali, foi por água abaixo, foi horrível. E eu jogava melhor do que muitos dos 12 que tinham ficado. Na minha opinião, né? Mas eu jogava assim.
Mas o técnico, o ponto é que para você como brasileiro tirar o lugar de um americano, você não tem que ser melhor. Você tem que Tem ser que ser muito melhor. muito, muito bom. Que o americano tá lá desde elementary school, jogando pela escola. Chega no último ano dele, eu tenho que falar, ó, você não vai estar no time, vai estar esse brasileiro que chegou E agora. acabou de chegar, né? Eu tinha que ser um cara muito excepcional para os caras falarem assim, não, não, esse cara não pode ficar fora do time, não era o caso. E aí, assim que meu sonho de ser profissional morreu. Mas mesmo assim foi uma experiência positiva, assim, aprendeu inglês. É, foi bem traumatizante no começo, só que o que acontece que foi legal é porque lá, quando eu estava lá, a gente vai falar. Bom, quando eu estava nos Estados Unidos, a família que me recebeu era da Igreja de Jesus Cristo nos Últimos Dias, que é a nossa religião, que o pessoal chama de Mormon, né? E, e a nossa igreja lá nos Estados Unidos, eu era católico, mas quando eu cheguei lá, eu comecei a frequentar a igreja com eles. E quando eu fui cortado do time, da high school, a minha família falou assim, Paulo, na igreja existe o que a gente chama de church ball, que é um campeonato de basquete da igreja. Todos os meninos que não entram no time da high school, eles jogam o campeonato da igreja. E assim, não é meia dúzia, tem muito, todo rapaz americano praticamente joga basquete. Então, com os caras que não jogavam na high school, eles faziam um outro campeonato na igreja. E era assim, a igreja é muito organizada. Lá, cada capela tinha um ginásio dentro da igreja com placar eletrônico, tabela de acrílico. Assim, cada Uma igreja tinha um estrutura de técnico primeiro mundo. e cada igreja tinha um técnico, assistente técnico, que era voluntário da igreja. A gente tinha uniforme, treinava, árbitro, ia torcida. Eu falei, não, então tá, né? Vou jogar na igreja. E aí, meu, virou outra história, porque o campeonato de basquete da igreja eram todos caras que não tinham entrado na high school, só que eu quase entrei na high school. Então, quando eu cheguei a jogar o campeonato da igreja, aí eu era um dos melhores. E aí foi legal, porque o nosso time era muito bom. E a gente ficou invicto, a gente só perdeu na final. A gente ficou em segundo lugar no campeonato da igreja, que era na região ali da igreja. E aí eu disputei esse campeonato lá. E foi legal porque acabou que eu me envolvi mais, conheci mais a igreja também, que fez uma grande diferença para mim. Legal. E agora, nos aprofundando aí no, na sua profissão, né, sua vocação como professor de inglês, queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre como que você vê a importância do inglês para o mercado de trabalho. Não, o inglês, eu dei aula por 10 anos em escola de idiomas. Depois eu me tornei autônomo e só dei aula particular em empresas, né? E então, inclusive tem uma empresa que eu dou aula como prestador de serviço, que eu ajudo o RH lá da empresa quando tem que avaliar o inglês das pessoas na entrevista de emprego, eu faço essa avaliação. E eu tenho muitos alunos que eu já ajudei em entrevista de emprego para inglês. E o que eu vejo é assim, os alunos meus que chegam no nível avançado, eles têm oportunidades, eles têm muitas oportunidades depois disso, né? Muitas. E oportunidades boas. É, E uma coisa que eu percebo do inglês é que o inglês, além de ele abrir portas no mercado de trabalho, né, eu também sou fluente em inglês, né, e eu percebo que o inglês, ele permite você ter acesso a conteúdo, né, a conteúdos, a livros, a sites, a informações que nenhuma outra língua possibilita, né? E isso é muito rico, porque existem muitos livros, né, muito bons que nunca foram traduzidos, né? E quando você faz uma pesquisa no Google, por exemplo, né? Geralmente, quando eu quero pesquisar algum assunto no Google, eu pesquiso em inglês, porque eu sei que os resultados em inglês vão ser muito melhores, vão ser muito mais relevantes, muito mais ricos do que se eu pesquisar em português, por exemplo. E não só isso, né? Cursos que às vezes simplesmente só tem aquele curso em inglês. Então, eu vejo que o inglês, ele também acaba auxiliando você a ter acesso
a informações, a conteúdos, a capacitação para ser um melhor profissional no mercado de trabalho, né? Que você não vai ter acesso se você não souber inglês, né? Então, eu também vejo esse outro lado, né? De que o inglês, ele possibilita a gente ter muito acesso a conteúdo e informação que de uma outra forma a gente não teria. Eu concordo 100%. Eu costumava mostrar para meus alunos, assim, primeiro dia de aula, para dar uma motivada, e entrava no site do Wikipedia, né? Se você entra no site do Wikipedia, não no Wikipedia Brasil, você entra no site principal, assim, que ele te pergunta qual idioma você quer. Não sei se você já viu. Você entra no Wikipedia e fala assim, qual idioma você quer? Aí tem vários idiomas. Quando você vê o número de artigos, lá no Wikipedia está, número de artigos. Se você vê o número de artigos em português, espanhol, francês e inglês é mais que o dobro. É absurdo o número a mais de conteúdo que tem no Wikipedia em inglês do que qualquer outro. É que, na verdade, se a gente for pensar, né, gostando ou não, discordando ou não, né, o inglês é a língua do mundo, né? É a língua quase que universal. Por mais que alguém, por exemplo, goste muito de francês, ou goste muito de italiano, ou espanhol, ou qualquer outra língua, acaba que a língua dos negócios é o inglês, a língua universal, assim, que você. Por exemplo, eu já fui para outros países, né? E se você fala inglês, no país que for, você se vira, né? Porque alguém acaba ali que sabe inglês, né? Agora, por exemplo, se você souber alemão, nada contra, né? Quem sabe alemão, nada contra a língua. Mas se você chegar em um país aleatório, assim, começar a falar alemão, a chance de você achar uma outra pessoa que fala alemão não é tão grande quanto a chance de você achar uma outra pessoa que fala inglês, né? Então acaba que o inglês acaba sendo uma língua comum entre quase todo mundo, né? Entre vários países, vários povos aí, acaba sendo uma língua de negócio, uma língua que acaba sendo uma língua universal, né? Né? O inglês não é o idioma dos americanos nem dos ingleses, mas não tem o dos australianos. O inglês é o idioma do mundo. Por isso que os alunos de inglês não devem se preocupar com o sotaque, né? Existem muitos professores que têm falado sobre isso na internet, né? Não se preocupe com o seu sotaque. Uma coisa é pronúncia. Uma coisa é eu falar vegetable, outra é falar vegetable. Você errou a pronúncia. Mas se eu falar vegetable com sotaque brasileiro, mano, mas eu falei vegetable. Então, a pronúncia foi correta. Agora, o sotaque é o meu, é porque eu sou brasileiro mesmo. E, então, porque o Até inglês... porque, até porque mesmo no Brasil a gente tem diferentes sotaques português, né? Então o sotaque ele sempre vai ter em qualquer língua, mesmo os Claro. americanos ali devem ter vários sotaques dentro dos Estados O Unidos. pessoal de Boston usou o sotaque de Nova York que usou o sotaque de Boston. Igual a gente fala do sotaque dos cariocas. E assim, então, se alguém falar assim, mas você fala com sotaque. Ué, mas todo mundo tem sotaque. Todo mundo tem sotaque de onde vem. Todo mundo. Quem é da Califórnia tem sotaque da Califórnia. Quem é de, de Idaho tem sotaque de Idaho. E essa questão que você falou, né, às vezes que o aluno não gosta do inglês e tal, eu percebo às vezes que as pessoas têm um certo, não sei se a palavra correta seria ranço, né, mas porque ela não gosta de americano, né, aquela coisa, tem raiva dos americanos, que eles são imperialistas e isso e aquilo, e daí como tem raiva de americano, tem raiva do inglês. Só que é como você disse, né, na verdade não eles falam inglês, mas não é que a língua é deles, né? Acabou que ela se tornou uma língua que é universal, que ajuda a gente em muitas partes da nossa vida. Então não adianta ser por uma raiva dos americanos, não vou aprender inglês de jeito nenhum. Só você vai sair perdendo, né? A gente tem que agradecer, na verdade, porque o inglês é o idioma mais fácil que tem. Se ao invés dos americanos serem os imperialistas que dominaram a nossa geração, né, na cultura, na economia, se tivesse sido os japoneses, aí ia ter que estar todo mundo aprendendo japonês. Ia ter que Então, aprender quer outro dizer, agradeça, alfabeto, né? Uma outra lógica. agradeça que são os americanos os imperialistas, não são Isso, outros. isso é uma coisa que eu falo para várias pessoas, essa questão de que o inglês
Na verdade, ele é mais simples que muitas outras línguas, né? E é uma grande verdade. Se você for pensar, por exemplo, as coisas não têm gênero, né? Feminino e masculino, certo? Então, Exato, assim, já facilita muito. quando eu vou aprender, quando um americano vai aprender português, ele precisa entrar na cabeça dele E que não uma entra, hein? cadeira é feminino, né? A cadeira. Mas por que a cadeira é feminino? Né? Não entra, e por isso que ele fala, ô cadeira. O cara mora 10 anos no Brasil e fala, ô cadeira, ô E, geladeira. e tem muitas outras coisas, né? Quando você pega as flexões, né? Flexões verbais e tudo mais no português, como é que fala? O sujeito, né? Cada tempo verbal, cada conjugação é absurda. Em inglês, eu pego o verbo can, que é o verbo poder. Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos. Aí ninguém usa tu, é você, você pode. Em inglês é I can, you can, he can, she can, they Agora, can, você we can, imagina e para um acabou. americano, o cara, meu, cada verbo que eu for aprender, eu vou ter que aprender ele de, sei lá, 5 jeitos diferentes, né? E Não. a gente, para aprender o inglês, ainda reclama. E o inglês, na verdade, é muito mais simples, né? É por isso que eu falo do espanhol, que o espanhol é muito mais difícil que o inglês. A gente fala assim, ah, não, mas espanhol é mais fácil que inglês. É muito difícil, muito, muito difícil você pegar um brasileiro que fala espanhol correto, corretíssimo, pô, sem falar uma palavra em português achando que é espanhol. É muito difícil. A pessoa tem que ser muito fluente para conseguir não falar um portunhol. Porque o fato de ser muito parecido confunde, não ajuda, confunde. Ajuda na hora de Com você se certeza, virar, mas se você quiser realmente falar correto, muito mais difícil. com certeza. Tem que conjugar os verbos. Tem palavra em espanhol que é feminino, né? Leite. Em português é o leite, em espanhol é la leite. Francês já muda tudo também. Então, Paulo, agora eu queria fazer uma pergunta para um especialista em inglês, que é algo que sempre me intrigou a respeito do inglês, que é o seguinte: a gente brasileiros, né? Nós brasileiros, a gente tem inglês desde sempre, né? Desde o primeiro Verdade. ano, a gente estuda inglês na escola. Muita gente faz inglês em escolas, né? No contraturno ali. E apesar disso, apesar da gente estudar tanto inglês, de ter tanto o inglês na nossa vida, por assim dizer, nós vemos poucas pessoas com fluência, né? Nós vemos poucas pessoas que conseguem realmente aprender inglês de uma forma a obter a fluência com a língua. E isso gera muita frustração também e até descrença nas pessoas, né? De que, eu não já estudei tanto e isso não é para mim, eu não consigo aprender. Então eu queria que você falasse para a gente primeiro, por que que você acha que isso acontece, né? Se isso tem alguma explicação de a gente estudar tanto e acabar que não tem resultado. E segundo, né? Como que as pessoas podem lidar com essa frustração e com esse medo de não aprender, né? De não atingir a fluência. Excelente pergunta, né? Muita coisa que você falou, dá para escrever um livro em cima dessa pergunta. Tem um ponto que eu acho que é o fundamental, que eu acho que eu preciso, assim, corrigir o que você falou. Você falou assim, a gente estuda tanto e não vê resultados. Então, infelizmente, assim, do meu ponto de vista, essa não é a realidade, né? Essa não é a realidade da grande maioria de nós brasileiros. Nós não estudamos tanto. E é por isso que a gente não aprende, né? Porque eu estou escrevendo agora um livro que eu pretendo publicar, que eu vou transformar ele em curso, tudo, onde eu falo sobre isso. E eu discorro sobre o princípio dois paradigmas. É o paradigma do ensino e o paradigma do aprendizado, né? O paradigma do ensino é o que nós vivemos, em geral, no Brasil. A gente sempre fala que tem que melhorar a educação, e a gente foca na escola, a gente foca no professor, a gente foca no que tem que ser ensinado. Esse é o paradigma do ensino.
Eu não aprendo inglês por causa da escola, por causa do professor, por causa do material que não é moderno, que é tradicional. Eu não aprendo inglês por causa dos outros. Sempre são os outros. Esse é o paradigma do ensino. O ensino tem que melhorar. O que eu Terceiriza a proponho responsabilidade, né? é o que eu proponho nesse meu projeto é que realmente o grande problema está no paradigma e a gente tem que mudar e enxergar a educação no paradigma do aprendizado. O que nós não aprendemos e o que é uma falha, eu vejo na educação do brasileiro, do Brasil, é que a gente não sabe aprender, a gente não sabe adquirir conhecimento, a gente não sabe isso, a gente também não acredita, a gente não é incentivado a ser autodidata. A gente é incentivado a aprender na escola. A gente é incentivado a estudar para a prova. A gente é incentivado a fazer um exercício porque vai ter ponto. Né? Eu já vi, eu dou aula hoje só para adultos, né? Em empresa. Eu já vi gente de empresa lá, casado, adulto. Eu falo, vocês vão fazer esse exercício aqui. Ah, mas vai contar ponto? Eu falei, como conta ponto? Vai contar ponto para sua vida. Né? Conta ponto para sua vida. Mas vai ter prova? Vai, a prova, vai ter prova. A prova vai ser quando você tiver uma entrevista de emprego. Essa vai ser a sua prova. Estuda comigo e a prova vai ser na entrevista de emprego. Aí lá vai ser a sua prova, entendeu? Isso, Então, isso que você trouxe é bem legal, porque na verdade, no ensino que a gente está acostumado, né, as pessoas realmente têm muito esse foco de nota, prova, né? Ou seja, passar de ano. Eu preciso ter alguns critérios ali para atingir a pontuação necessária para passar. Só que a gente não tem aquela preocupação em aprender, né? Ou seja, aquela preocupação em, beleza, em adquirir o conhecimento. exato. E isso me lembra uma que é a origem da palavra aluno, né? A etimologia da palavra aluno, o a, ele é uma negação. E luno é luz. O aluno é aquele que não tem luz. Por quê? Porque, na verdade, ele está numa posição em que ele está buscando luz, né? Ele está buscando Interessante. conhecimento. Então, é muito interessante isso que você Ele está trouxe. buscando luz, né? Não buscando nota. É Exato, diferente. exato. A gente tá se preocupando mais com é, Passar de essa questão ano. de prova, nota, do que o objetivo real que é ganhar conhecimento, né? É ganhar alguma habilidade, é ser fluente em inglês, né? E assim, na minha opinião, um pouco é culpa de como a escola funciona, né? Se a gente for olhar a escola, ela tem a sua origem ali na Revolução Industrial e ela herdou muito de como ela funciona, né? Desse período, né? Se você olhar como uma escola todo mundo uniformizado, igual uma fábrica, né? Todo mundo ali com o mesmo uniforme. Tem um sinal para começar, um sinal para acabar, igual uma fábrica também. É tudo padronizado, e eu acho que esse é o grande problema do ensino, porque as pessoas são diferentes. Se as pessoas são diferentes, você ter um ensino padronizado é prejudicial, né? Você precisa ter algo. E as pessoas não são protagonistas, né, no modelo de ensino. Elas estão ali sentadas, alguém está ali cuspindo conteúdo e a pessoa está tentando absorver. E outra coisa que eu lembrei e daí eu volto no inglês. Tem um livro que eu li que eu acredito que não tem em português, por isso que eu falei que a gente volta no inglês. Ele chama How We Learn, que é Como Aprendemos. E esse livro é sensacional e eu gostaria de ter lido esse livro muito antes na minha vida, né? Porque ele entra a fundo em como, né, qual é o processo que nós aprendemos. E você entender o processo de aprendizado é Exato. fundamental para aprender. E no Inclu Brasil a gente só fala do processo de ensino. Tem que melhorar o ensino. Mas e o aprendizado? Eu fiz um curso na igreja, pela universidade, a nossa igreja tem uma universidade nos Estados Unidos chamada BYU,
E eu fiz um curso por BYU chamado Pathway, online, né? Eu fiz esse curso durante a pandemia e teve uma parte desse curso onde a gente só estudou como aprender. E eu achei aquilo tão fenomenal que eu falei, meu, por que que eu não tive esse curso no primário? Entendeu? Porque ele mostra como que você adquire conhecimento, qual é o processo, como que você tem que rever o que você viu, e ensina como ler um texto, como marcar um texto, como adquirir conhecimento. É o paradigma do aprendizado. Eles aprendem isso nos Estados Unidos, eles aprendem isso, acredito, em outros países desenvolvidos. Como aprender. E no Brasil a gente não sabe estudar. Você vê, eu sempre fui mais nerd, assim, eu sempre gostei de ficar em biblioteca, e você vê que a biblioteca é completamente vazia durante o semestre inteiro, e aí quando você vê cheia é porque vai ter prova no dia seguinte. Fala, vai ter prova, é semana de prova, a pessoa estuda para semana de prova. Essas coisas não fazem nenhum sentido. Outra coisa que não faz nenhum sentido, o pessoal vem falar comigo, quando alguém fala isso comigo já me desanima. Eu falo assim, você é professor de inglês? Você dá certificado? Mas você quer estudar inglês para ter um certificado? O certificado você vai receber quando você conseguir passar na entrevista de emprego. O certificado você vai ter quando você E, for no ambiente internacional e conseguir conversar com as pessoas. Ninguém pede um certificado de inglês numa entrevista de perfeito. emprego. E isso que eu ia falar, eu sou fluente em inglês e nunca ninguém exigiu de mim que eu apresentasse um papel para mostrar que eu sou fluente. Quando alguém quiser saber se eu sou fluente, ela vai falar inglês e vai ver se eu falo de volta, né? Porque isso vai provar que eu sou fluente, não um papel. Inclusive, a pessoa pode ter o papel, ela pode ter o certificado, porque ela concluiu todas as etapas, ela tirou as notas, né? Fez as provas e não ser fluente e ter o Sem certificado. dúvida, sem dúvida. Como existem, na verdade, a grande maioria dos. Eu não sou formado em letras, né? Eu sou formado em administração. E agora, se você pegar a grande maioria dos professores de inglês no Brasil que são formados em letras em inglês, eles não são fluentes em inglês. Não são. Ou Não seja, são. ele tem um curso superior na língua inglesa e E não não é é fluente. fluente em inglês. Não é fluente e fala assim, não, mas eu consigo ensinar. Todo mundo consegue ensinar algo para alguém que sabe menos do que você. Isso é um princípio básico. Se você. Eu não sei quase nada de mecânica, mas se você sabe menos que eu, então eu posso te ensinar alguma coisa. Mas não quer dizer que eu sou fluente. E o que acontece, esse é um outro problema que a gente tem estrutural no Brasil, porque entram vários alunos de letras no primeiro ano de faculdade sem saber nada de inglês, em 4 anos não fica fluente, tendo as aulas que são focadas muito em gramática e tudo mais, e aí o que acontece é que eles vão dar aula do quê? De De inglês. inglês. Aí você fala assim, a grande maioria dos professores de inglês não são fluentes em inglês nas escolas. E aí, você pode ensinar, porém, é aquela coisa, né? Você já viu uma pessoa muito inteligente falar em uma frase uma coisa que falou assim, nossa, como ele conseguiu resumir em 1 minuto tanta coisa? Porque quando você domina um assunto, você consegue tornar ele simples. Quando você não domina esse assunto, você E isso me, você faz ele parecer mais complexo. isso me lembra uma frase, eu não tenho certeza o autor, se eu não me engano é C.S. Lewis, mas tem uma frase que eu gosto muito, ela diz assim, né? Se você tivesse me dado mais tempo, eu teria escrito uma carta menor. Por Nossa. quê? Porque se eu tivesse mais tempo, eu teria masterizado aquilo tanto que eu não precisaria falar tanto para chegar no meu objetivo, né? Então, muitas vezes a gente acha que algo bom, a gente tem essa percepção, né? O bom é maior, o bom tem mais conteúdo, mas não É, necessariamente algo melhor é maior e tem mais conteúdo. Algo pode ser justamente o contrário melhor mesmo. se ele for mais simples, se ele for mais enxuto. Por quê? Porque você gastou energia e tempo o suficiente para tirar tudo que não era necessário. E, Uhum. e você tirar o que não é necessário, você tirar aquilo que é inútil, é difícil.
porque passa por um processo de decisão, e esse processo de decisão, de você saber que aquilo não é necessário, ele exige uma proficiência alta. Você só sabe o que não é necessário se você consegue enxergar o fim desde o princípio. Perfeito. Se você não enxerga o final, você não consegue entender o que não é necessário. Então, o professor que não é fluente, ele acha que ele não tem esse poder de qual que é o Síntese. de síntese, não tem. O maior exemplo para nós, quem é a pessoa mais sábia que já pisou nessa terra? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se você for ler as escrituras, você vê que Cristo, em uma frase, você fala, nossa, Desmontava todo mundo, né? montava todo mundo e tinha tanto conhecimento e tanta profundidade em poucas palavras, você fala, nossa. Tanto que fala que ele, com 12 anos, ele estava falando coisas que deixavam os sacerdotes lá sem, né? Assim, nossa, quanta sabedoria tem. E essa síntese, eu acho que ela é importante, e se torna fundamental nos dias de hoje, porque o nosso tempo é cada vez mais escasso. Então, quanto mais objetivo, né, quanto mais cirúrgico algum conteúdo, algum curso te guiar a você atingir o que você deseja, você conquistar aquilo que você deseja, melhor. Eu sou economista de formação. Em economia, a gente estuda, né, a gente aprende sobre custo de oportunidade. Custo de oportunidade, em poucas palavras, nada mais é do que o custo da segunda melhor alternativa que você poderia estar usufruindo, mas que você vai deixar por causa do que você está fazendo naquele momento, né? Ou seja, vamos supor que eu tenho 100 mil reais, eu vou aplicar esse dinheiro para abrir uma loja, né? O que eu poderia estar fazendo com esses 100 mil reais? Isso é o meu custo de oportunidade, a não ser abrir a loja. Então, o tempo, ele também tem um custo de oportunidade. Ao Sim. invés de eu estar aqui estudando inglês, por exemplo, o que eu poderia estar fazendo? Então, se o método, né, o ensino, ele é eficaz, ele é direto, ele é objetivo, ele atinge aquilo que ele precisa atingir no menor tempo possível, o seu custo de oportunidade é menor, porque você está abdicando de menos para atingir o seu objetivo. Então, você está sendo mais eficiente, mais eficaz para atingir o seu objetivo na ponta. Então, essa capacidade, né, de síntese, essa capacidade de tornar o complexo simples e digerível para o aluno é fundamental num mundo cada vez mais cheio de distrações, de outras oportunidades, né, outras coisas que estão competindo pelo nosso tempo, pela nossa atenção. É necessário, para isso acontecer, então a gente enxerga aí dois lados que a gente precisa trabalhar. Um é que todos os professores de inglês, não digo os professores de inglês como eu, particulares, até mesmo de escola de idiomas, mas todos os professores de inglês de escolas públicas, professores de inglês de escolas particulares que não são bilíngues. Mesmo bilíngues, eu conheço, né, experiências de pessoas em escola bilíngue que os professores na escola bilíngue não são fluentes em inglês. Eles têm um inglês intermediário, mas não é fluente. E são professores de escola bilíngue. Imagina os professores que não estão na escola bilíngue. Então, precisa ter um aperfeiçoamento dos professores para que eles tenham maior capacidade de ensinar algo que eles realmente sabem, para que assim eles possam sintetizar e ensinar de maneira mais clara para os alunos. E os alunos também precisam desenvolver a capacidade autodidata de aprender um idioma, que é, é a capacidade de aprender, de saber como ganhar conhecimento. Tem esses dois pilares. E tem um terceiro pilar aí, que eu acho que é fundamental, de uns três: os alunos, os professores e os pais. Aí entra, novamente, tem uma escritura que eu gosto muito na Bíblia, que fala assim: ensina o menino no caminho, né? E no caminho que deve andar. E quando crescer não vai se desviar dele, né?
Então, olha só, não é ensino o menino o caminho. Ó, esse é o caminho, vai. Né? Uma coisa é você falar para o seu filho, olha, segue esse caminho. Outra coisa é você falar, filho, vem, vamos juntos seguir esse caminho. Já é melhor. Com certeza. Outra coisa é você já estar no caminho, que é o que se fala na Bíblia. Ensina o seu filho no caminho. Você já tem que estar no caminho. E você fala, vem, vem porque eu já estou aqui. Até porque o exemplo arrasta, né? É isso que eu quero chegar. Eu sei que muitos pais não vão gostar, né, disso que eu estou falando, mas assim, tudo que você quer que seu filho seja, seja você primeiro. Se isso é tão importante, então por que você não faz? Esse é o princípio, essa é a verdade. Ah, eu quero que meu filho nunca fume. Então não fuma você. Ah, eu quero que meu filho fale inglês, é muito importante. Você fala inglês? Não. Então como que você pode falar para ele que é importante se você não fala inglês? Ele vai falar, se fosse importante, você falava. Não, eu vou estudar com ele. Tá, mas já é para você ter estudado antes. Porque você está agora ensinando ele junto com ele. Já não tem o mesmo poder. O mesmo poder é você falar assim, filho, eu falo inglês. E você, quando vier da escola, eu vou fazer tarefa com você. A gente vai falar inglês de vez em quando aqui no parque. Vamos falar inglês. Vou ler um livro em inglês com você. Aí sim, se você tiver o apoio dos pais, sendo exemplo, de um professor bom, capacitado e de um aluno que sabe adquirir conhecimento, estuda para a prova, ele estuda porque ele quer adquirir conhecimento, aí você tem um tripé aí que aí não tem erro. E o que no Brasil a gente não tem nenhum dos três. E, e o que você acha que é, de certa forma, assim, um diferencial, né, que você, na sua forma de ensinar, tem, né? O que que você faz de único, assim, que permite o aluno atingir o objetivo, né, que é a fluência. Mas antes de você responder essa pergunta, eu acredito que é legal você definir para a gente o que é a fluência, né? Porque, como você disse, né? Às vezes tem um professor que dá aula, mas não é fluente. Então, o que caracteriza a fluência? Sendo bem direto, fluência é você ver um filme e entender o que está acontecendo sem legenda. Se você vê um filme em inglês e não entende o filme, você não consegue seguir, acompanhar o filme, então você não tem fluência. Eu acho que dá para resumir assim, dá para fazer um teste. Faz esse teste. Se você, mas eu sou fluente, não sei se eu sou fluente. Fluente. Assiste um filme lá, Netflix, sem legenda. E, Ah, não e, entendi, então e continua estudando. outro ponto, não sei se você concorda, né? É, o que para mim eu cheguei e falei, não, agora eu sou fluente. É quando, na época eu era missionário, né, pela nossa igreja, e eu trabalhava com americanos como missionário, e eu falei, nossa, agora eu sou fluente, porque eu percebi que eu conseguia ter uma conversa com eles sem ficar construindo as frases, sabe, na minha cabeça, assim, tipo, ah, não, agora eu tenho que falar isso, isso e isso. Então, é muito natural, né, é algo que, como diz o nome, né, flui, Sim, né? flui, Então é. você Você tá não com um fica americano. traduzindo, né? Você não precisa ficar. Isso, acho que essa é a melhor definição, porque a pessoa, antes de chegar na fluência, na verdade, é como se ela tivesse um Google Tradutor na cabeça. Ela pensa em português, constrói em português a frase e traduz e fala. Eu acho que a fluência é a hora que você para de traduzir. Você já não está mais pensando em português e passando para o inglês. Você já está construindo em inglês É. o seu pensamento e a sua fala, sem precisar fazer essa conversão, né, entre uma língua e outra. Eu acho que esse é o quando você chega nesse nível, você está no caminho da fluência. Porque eu vejo que meus alunos que estão entrando no nível avançado, que estão começando o nível avançado, eles não ficam pensando em português. Eles estão falando bem natural, mas ainda tem um caminho ainda a percorrer para ter um maior domínio mesmo, né? Digamos que assim, tem um nível muito bom para compreender, mas eu acho que ainda não é o suficiente para você ensinar. Uhum. Entende o princípio? Mas começa assim.
E em relação agora à segunda pergunta, né? Aquilo que você tem de único, aquilo que é o, diria assim, talvez, não sei se essa é a melhor palavra, né? Mas o pulo do gato para É. para que seja eficaz, né, o seu ensino. Faz 10 anos que eu estou como autônomo, trabalhando. Bom, o que eu acho que... Por que eu acho que o trabalho que eu faço hoje dá certo? Tem vários, assim... Bom, primeiro que eu sou um professor particular, né? Então, não tem como se comparar. É muito mais eficiente. Às vezes eu falo que um professor... um curso de inglês é quase como terapia. Não vai funcionar muito você fazer a terapia numa sala com 80 pessoas. Eu já dei aula em cursinho pré-vestibular para 80 adolescentes. 80 numa sala para ensinar inglês. É assim, não tem como, né? Então, eu limito. Hoje eu tenho no máximo 3 pessoas. Mas a maioria dos meus alunos são individuais, porque realmente é quando você tem mais resultado, individual. Então, assim, acaba que é mais caro. Dá para aprender em grupos? Dá também para aprender. Tendo aquela base, professor qualificado, alunos que sabem estudar e que têm apoio em casa, dá para aprender. No meu caso, facilita muito o fato de eu ter limitado o número de alunos. De 1 a 3 alunos, hoje eu trabalho com isso. Outra coisa são alunos adultos. E então, assim, o meu público não é adolescente. Então, o fato de eu trabalhar com adultos facilita muito no processo deles adquirirem a fluência, porque eles têm a consciência de que eles precisam do inglês. Muitos dos meus alunos já perderam oportunidades por não ter inglês. Então, quando eles vêm para mim, eles entendem que eles têm que estudar, eles têm que aprender. Então, naturalmente, eles quebram muito, eles sabem que um certificado não adianta nada, eles sabem que nota não adianta nada, eles sabem que não adianta estudar para a prova, eles sabem que eles precisam aprender. E aí eu pego eles numa situação onde fica fácil trabalhar com eles, porque são pessoas que entendem a importância, eles naturalmente desenvolvem aquele paradigma do aprendizado, e o que eu falo para eles fazerem, eles fazem, os exercícios que eu falo Eles para não eles estão fazerem, indo eles porque o fazem. pai mandou, né? Eles estão Não tendo indo o que o pai mandou. pela vontade deles, né? E eles estão indo, na verdade, depois que já tem um problema. Eles estão indo para resolver esse problema. E aí eles aprendem. Infelizmente tem que chegar nesse ponto, entendeu? Às vezes o cara... Por que não chegou a esse ponto antes? Mas é porque é o que acontece, é o paradigma do ensino, deixa para depois, estuda para a prova. Quando chega em mim, ele já tem outro paradigma. Então, ele sabe o que ele tem que fazer. Então, ele me ouve. Então, os alunos que chegam a mim, mais adultos, eles já me escutam mais, eles fazem as coisas, eles sabem que eles precisam. E, então, o que acontece? Dá resultado, né? Ó, aí a gente cria metas, hábitos, exercícios, e eles não faltam na aula, entendeu? São coisas básicas, mas que faz toda a diferença. Só o fato de... Uma coisa que me incomoda muito, de me incomodar, hoje eu não tenho mais isso, mas é ter um aluno que ele parece que eu quero que ele aprenda mais do que ele quer aprender. Parece que ele está fazendo, ele tá fazendo um favor para mim de vir na minha aula. Uhum. Assim, ó, você não pode querer que eu queira mais que você fale inglês do que você mesmo. Então, assim, quando um aluno tem essa percepção, ele não vai aprender inglês. Ele vai desistir, ele vai parar. E então, eu não tenho alunos assim. Então, assim, acaba que você junta tudo isso, é, eles aprendem, né? Aprendem. E, e no seu método também você tem uma questão relacionada ao hábito. Sim. Isso é muito interessante, porque o que acontece? Eu comecei a pensar, tá, eu quero, porque o que eu estou criando agora é um curso online, porque eu penso, como que eu posso, de alguma maneira, transmitir o que eu faço com os alunos que eu tenho hoje, particulares, que é muito individual, personalizado, como é que eu posso
hoje eu consigo abençoar, digamos, ajudar com o meu conhecimento 30 pessoas, 50 pessoas, no máximo, porque meu tempo é limitado. Como que eu posso expandir isso e ajudar 1.000, 10.000, 1 milhão de pessoas a serem fluentes em inglês? Como que eu vou conseguir fazer isso? Então, eu comecei a ponderar sobre como que eu poderia ajudar essas pessoas a aprenderem inglês. Eu vou fazer um curso de inglês de vídeo, ensinando desde o início o verbo to be, a gramática, o vocabulário, só com o meu vídeo eles vão ficar fluentes em inglês? Eu fiquei refletindo como que eu vou fazer, passar por vídeo isso. Então, eu comecei a refletir justamente sobre isso, sobre o paradigma do aprendizado, que esse é o principal problema. O principal problema é o aluno não saber como estudar, ou esperar que o inglês inteiro venha somente do professor. Eu tenho uma pergunta que eu geralmente faço para os alunos no primeiro dia de aula. Eu falo assim, você está aqui hoje porque você escolheu fazer aula ou porque você escolheu estudar inglês? Qual foi a sua escolha? Eu falei assim, nossa, você escolheu estar aqui comigo hoje, porque você escolheu fazer aula. Eu decidi que eu vou fazer aula de inglês. Você pensou, não, eu decidi que eu vou estudar inglês. Se você decide só fazer aula, você não vai ter fluência. Mas se você decide, não, eu decidi que eu vou estudar. Eu decidi que todo dia eu vou tirar um momento para fazer vários exercícios de inglês e todos os dias eu vou estudar e 2 ou 1 vez por semana eu tenho um professor que me orienta nesse estudo. O professor, ele é parte do processo. A escola é parte do processo de aprendizado. O aprendizado maior se dá entre você e você mesmo, no seu dia a dia, nos seus hábitos. Nos hábitos que você tem na sua casa, no seu trabalho, de ouvir inglês, ler artigos em inglês, fazer exercícios em inglês. Então, eu percebi que para ajudar realmente as pessoas a adquirirem influência, elas têm que desenvolver o paradigma do aprendizado. E como? Criando hábitos. Hábitos de estudar todos os dias, alguns momentos do seu dia, trazer o inglês para a sua vida. Eu falo, você não tem que parar a vida para estudar inglês, você tem que trazer o inglês para o seu dia a dia e transformar isso num hábito. Em vez de ver filme dublado, ver filme em inglês. Se você pode pôr legenda em inglês ou filme em português, você vai estar lendo, pratica, escuta mais música em inglês em vez de só ouvir música em português. E aí você começa a mudar os seus hábitos e trazer o inglês para a sua vida. E quando você vê, você está em contato com o inglês todos os dias. E aí tem aquela vez que você tem aula com o seu professor. Aí você muda o paradigma. Então, é nisso que eu estou investindo agora, nesse curso. Um curso onde eu vou ajudar o estudante de inglês a entender como que ele tem que realmente fazer para adquirir o conhecimento. E é legal porque o meu curso não vai competir com as escolas de inglês. Pelo contrário, vai ser uma parceria das escolas. Porque o aluno que desenvolveu o meu método de ter o hábito de estudar, entender a responsabilidade dele como, né, para aprender, a escola vai ser um apoio para aquela escola. Então, é isso que eu estou trabalhando, né? Ajudar os alunos a desenvolverem hábitos. E aí, nisso, eu selecionei 21 hábitos, onde são 3 exercícios por dia que você faz durante a semana, dá 21 exercícios por semana, que se você colocar em prática na sua vida, esses 21 exercícios, toda semana, você vai dar um up no seu inglês, assim, numa velocidade que você jamais imaginou ser possível. Ou seja, tem uma receita, né? Claro. Tem esses 21 hábitos que acaba que é um passo a passo, uma receita para a pessoa fazer essa construção desses hábitos, né? Não é meramente só, né? Não, estudar inglês todo dia, né? Não, porque eu decidi voltar a estudar francês esse ano, até porque eu queria ser um exemplo para o meu filho, porque eu quero que ele fale francês, então eu tenho que voltar a estudar francês, porque eu já tinha estudado, tinha parado. Aí eu pensei, como que eu vou aprender francês e ficar fluente em francês, mas eu não quero pagar um professor agora nem para a escola de francês. Aí eu pensei, bom, com toda a experiência que eu tenho de ensino de idiomas, o que eu faria para ficar fluente em francês? Bom, para melhorar o meu writing, eu faria esses exercícios, esses speaking, listening, reading. Aí eu selecionei, deu 21 exercícios, 3 por dia. Aí eu comecei a pôr em prática com francês. Uma semana, 2, 3. Eu comecei a falar, nossa,
eu comecei a ver que o meu francês estava desenvolvendo muito rápido. Aí eu falei, eu vou passar isso para meus alunos de inglês. Aí eu adaptei os exercícios para inglês, meus alunos começaram a pôr em prática, comecei a ver resultado, eu falei, dá certo esse princípio de você transformar o estudo num hábito do seu dia a dia, e aí foi aí que o meu método foi criado, E e eu tenho visto muito testado. resultado. Oi? Criado e testado, né? Já com os seus Testado, sim. alunos. Então, Paulo, muito obrigado. Queria agradecer aí pelo seu tempo, por ter aceitado aqui participar conosco do episódio número 1, o episódio inaugural do podcast dos Revolucionários. E queria que você falasse aí para a nossa audiência, né, como que eles podem te encontrar, aonde que eles podem te seguir e aprender um pouco mais, poder entrar em contato aí com o seu conteúdo. Tá bom, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer poder estar aqui. E, bom, eu tenho meu Instagram, que é @professor_Paulo Magnani. Nesse meu Instagram eu dou dicas diárias, eu faço dicas diárias de inglês, dicas legais para ajudar o pessoal que tá estudando. E eu tenho meu canal no YouTube chamado Inglês com Fé, onde lá eu ensino inglês através de escrituras da Bíblia, de mensagens do Evangelho de Cristo. Eu ensino inglês através das escrituras, é muito interessante. E para o final do ano eu vou lançar o meu curso Inglês é um Hábito, onde eu mostro os 21 hábitos que você pode desenvolver na sua vida e como desenvolver esses hábitos para que você possa acelerar o seu processo de fluência e realmente desenvolver o paradigma do aprendizado, né? Entender que você tem a responsabilidade de adquirir conhecimento e o professor e a escola tá ali como apoio. Vai ser muito interessante esse curso. Eu vou estar lançando ele, na verdade, eu vou estar lançando ele no início de janeiro, né? Início de janeiro vai ser quando eu vou lançar ele à venda. Excelente. Mas me acompanha até lá. Muito obrigado, Paulo, nosso revolucionário convidado de hoje. Obrigado a todos os revolucionários que Obrigado. acompanharam o nosso Vamos podcast. revolucionar a educação aí do Brasil. Com certeza. E obrigado a todos os revolucionários que acompanharam esse episódio e até a próxima. Um abraço. Obrigado.